Olá, sejam bem-vindos ao 13º episódio do podcast Produtividade Consciente. Hoje tenho à conversa o meu amigo e vizinho Bruno Seabra. Olá Bruno, como estás? Olá Luís, tudo bem? Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui a falar contigo. Eu acho que tens de explicar porque é que somos vizinhos. Somos vizinhos porque temos escritórios lado a lado quase. Exatamente, não somos vizinhos no prédio onde habitamos, mas temos lojas com projetos próximos, não é? Exatamente, o meu é no número 17, o teu no número 15, por isso estamos mesmo lado a lado. Ora bem, a primeira pergunta que quero-te fazer é, tu és supersticioso? Não sou supersticioso, de uma forma geral, quer dizer, eu levo um bocadinho a superstição para a brincadeira, na realidade. Eu respeito as pessoas supersticiosas, mas podia-te contar uma história que retrata um bocadinho a minha brincadeira, que é, até tem a ver com clubes de futebol, que eu sou sportinguista e cá em casa todos são. E no outro dia, e nós no Natal comprámos umas camisolas do Sporting para todos, e no outro dia estava a dar o jogo do Sporting e ele não estava a marcar, e eu fui vestir a camisola e o Sporting marcou. Isso é uma grande coincidência. Exatamente. Eu pergunto isto porque eu não te avisei antecipadamente, mas este é o 13º episódio. Ótimo. Não, para mim está tudo bem. Eu na Malo Clinic, onde trabalhei 20 anos, o meu gabinete era o número 13, por isso números estás à vontade, eu não tenho... eu passo por isso foi escolhido de escadas. propósito para celebrar os teus 20 anos de Malo Clinic e assim a recordação do teu gabinete número 13, ficas com o episódio número 13 também. Não, eu celebrei 20 anos o ano passado, mas saí da Malo Clinic já. Sim. Foram 20 anos verdade. Em pleno. Fala-nos um bocadinho do teu background. Olha, então, eu sou médico dentista, como tu sabes, pronto, por isso trabalho na área da reabilitação oral, da estética, por isso é um bocadinho, eu chamo um bocadinho artista, porque tenho de reconstruir sorrisos. E para além disso, tenho também um estúdio profissional de fotografia e também sou fotógrafo profissional, por isso tenho estas duas, para já, assim de momento, tenho estas duas atividades paralelas. E o que é que te levou a seres dentista? Olha, naquela altura, por acaso, eu não queria medicina dentária, queria medicina. A minha mulher é médica, nós começámos a namorar aos 15 anos e pronto, e ela queria ser médica e eu também queria ser médico. E na altura da faculdade as notas não chegaram lá por pouco, mas não interessa, inscrevi-me também em medicina dentária. Confesso que no início queria mudar, porque também não percebia muito bem, não sabia muito bem o que era, mas à medida que fui aprendendo e tendo aulas, e por acaso até posso confessar que na realidade, como eu não sabia bem o que era, eu no primeiro ano, não há muita gente fácil, inscrevi-me num congresso e fui a um congresso sozinho. E adorei tudo o que se falou lá, percebes? Claro, vi muito sangue, vi muito osso, muitas cirurgias, mas gostei do que vi e pensei que giro, não me importava de continuar. Então mudei aqui o meu chip e empenhei-me na medicina dentária e pronto, e deixei de querer. E dou graças a Deus, porque adoro de facto a minha profissão e tudo o que tenho feito nestes praticamente 21 anos de profissão. E essa profissão de medicina dentária, aliada à tua paixão pela fotografia, acaba por fazer um casamento muito bem sucedido. Sim, na realidade eu no estúdio organizo cursos também de fotografia geral, mas também fotografia para medicina dentária, por isso já há alguns anos que é quase uma missão neste momento, é levar, dar capacidade aos médicos dentistas de poderem fotografar, registrar os seus casos melhor, comunicarem melhor com os doentes e explicarem o que é que lhes vão fazer. Eu costumo, na brincadeira, dizer que quando nós recebemos um orçamento de um arquiteto para uma casa, nós não recebemos uma lista que diz 20 metros de fio, 5 latas de tinta branca, não é? E na medicina dentária acontece isso. Quando nós damos um orçamento a um paciente, nós damos uma lista de tratamentos com referências que os doentes não fazem a mínima ideia o que é que quer dizer, percebes? E então a fotografia ajuda muito a explicar, porque hoje em dia temos sistemas em que conseguimos desenhar digitalmente por cima dos dentes do paciente o que é que lhe vai acontecer. Conseguimos, por exemplo, na ortodontia, usando scanners digitais intraorais, ter de imediato a boca em 3 dimensões do paciente, que lhe mostramos exatamente o problema que ele tem.
conseguimos de forma quase imediata mostrar-lhe, por exemplo, como é que os dentes vão ficar alinhados, e é muito mais intuitivo para o paciente perceber o tratamento e motivar-se, claro. Por isso é uma ferramenta também interessante em termos de marketing, para explicar e para comunicar com o paciente e ele perceber de facto o que é que lhe vamos fazer. E como é que é o dia-a-dia ou um dia genérico de um médico dentista? Olha, faz uma pergunta muito interessante que a maior parte das pessoas não imagina. Quer dizer, há profissões chatas, mas o dia-a-dia do médico dentista é chato porque tem de hora a hora, e eu tenho um problema com o tempo, porque sou muito exigente, muito rigoroso, até demais, confesso, no tempo. E por isso, estares a gerir consultas de hora a hora é complicado porque eu não gosto de atrasos. Não gosto sequer de começar 10 minutos atrasado, detesto que os dentes entrem atrasados, porque vou atrasar tudo, e eu não gosto disso. E então é complicado, porque estás numa tensão, poderias estar numa tensão se estivesse atrasado todo o dia, por isso eu procuro não atrasar, mas na realidade o dia-a-dia é chato. Porquê? Porque tens de hora a hora, de facto, esse compromisso. Eu estou a dizer de hora a hora, porque é assim a minha forma de trabalhar, está bem? E é isso que eu pretendo nas clínicas até onde trabalho. Eu sei que há clínicas, não é possível isso, e trabalham de 20 minutos. Imagina o que é. Eu vou-te confessar, tinha um colega que estava em Inglaterra, estava numa empresa, um grupo que via muitos doentes de seguros, e por isso tem de ver muitos doentes por hora para rentabilizarem, como deves calcular, e ele tinha de ver doentes de 20 em 20 minutos. E ele dizia-me: Bruno, eu vou sair daqui, vou para Portugal, não tenho nada, porque eu à noite acordo com pesadelos do software a apitar por o doente estar à espera. Imagina o stress dele, ok? E veio, pronto. Mas acontece muito cá em clínicas em que, para mim, isso é contra a natura, porque não faz sentido tu estares a atender uma pessoa, não é? Não estamos a tratar um dente, estamos a ver uma pessoa em 20 minutos, não dá, é impossível. Por isso aí... Até porque há tratamentos que demoram muito mais do que 20 minutos. Sim, claro, mas vais sempre estar a fazer as coisas à pressa, ou não acabar o tratamento, ou fazer meios tratamentos, e isso só vai prejudicar a saúde do paciente, e para mim psicologicamente também me iria afetar, com certeza. Por isso eu vivo em paz, de facto, nas minhas consultas e com os meus pacientes, porque faço uma gestão do tempo que considero saudável, ok? No sentido que eu te expliquei, que me desencadeava um ligeiro stress e comichão. Olha, e que aplicações, gadgets, ferramentas, tirando aquelas que eu costumo chamar ferramentas de tortura, que os dentistas todos utilizam, quais são assim as ferramentas, aplicações, gadgets que tu utilizas para gerir o teu dia? Para gerir ou para atender os pacientes? Para gerir, não... Para atender os pacientes, por exemplo, para trabalhares, para te organizares, trabalho. Que tecnologia é que existe hoje à nossa mercê que nos permite rentabilizar, por exemplo, as consultas? Olha, uma delas é a fotografia, sem dúvida, pronto. Não estamos a falar de instrumentos de estrutura, de facto tu chamas instrumentos de estrutura porque os nossos instrumentos, a maior parte, como é óbvio, são de ferro, por isso tem um ar... violento, não é? E alguns de facto parecem, porque um boticão para tirar um dente é uma coisa assim estranha porque parece um alicate, por isso é que se associa à imagem do alicate para tirar dentes, não é? Mas na realidade usamos muito mais instrumentos. Olha, a fotografia é um dos instrumentos que nós usamos, como eu te expliquei, para comunicarmos melhor com o paciente, para registarmos, para comunicarmos com o laboratório, com outros colegas, com outras especialidades, ok? Por isso é transversal a toda a medicina dentária e melhora imenso. O scanner intraoral é outro, por isso conseguimos mostrar ao paciente também e com a inteligência artificial que ele já utiliza, consegue-nos alinhar os dentes e mostrar quanto tempo, de uma forma quase imediata, quanto tempo é que o doente, por exemplo, tem de usar um aparelho de ortodontia, está bem? Ele planeia logo isso. Depois temos microscópio, ok? Podemos utilizar o microscópio, por exemplo, nos tratamentos endodônticos, que é muito difícil de ver, ou na preparação de dentes, podemos usar um microscópio ou lupas para observar melhor, porque estamos a falar de coisas que são pormenores, e quanto mais nós virmos, mais perfeito fica o tratamento, ok? Tu só consegues tratar aquilo que consegues ver. Estamos a falar de pormenores que são importantes também ver e controlar. Depois, assim, mais tecnologia... Essencialmente depois temos ao nível do laboratório também uma grande evolução, porque estes sistemas em 3D também passaram para o laboratório, e neste momento temos impressoras em 3D, por isso nós conseguimos imprimir uns dentes. Temos sistema CAD-CAM, em que tens um sistema que corta numa placa os dentes e cria um dente ali de imediato, e nós temos isso share side, por isso ao lado da cadeira,
não é? Temos um laboratório na clínica que permite ter isso ali mesmo ao lado e resolver esses problemas. Toda a tecnologia informática veio beneficiar muito a previsibilidade dos tratamentos, o que é ótimo. Em termos de gerir aquilo que tens para fazer, basicamente é a clínica que gera as marcações, ou há alguma coisa que tu Sim. possas fazer para gerir Não, isso? nós comunicamos à recepção ou ao paciente aquilo que ele precisa fazer, temos um plano de tratamento, não é? Consultamos o plano de tratamento, vamos fazer agora esta fase, agora passamos para a segunda fase, agora vamos passar para a terceira fase e marca assim, ou indicamos à recepcionista a marcação que precisa, de acordo com o tempo também. Há tratamentos, como tu dizias, que podem demorar mais ou menos. O mínimo é 1 hora, o que eu faço, mas posso ter tratamentos que demoram 3 horas, 4 horas, está bem? Mas a gestão é feita dessa forma. Como é que um dentista consegue ser mais produtivo? Olha, uma excelente questão. Pronto, na clínica onde estou, como é óbvio, a fazer, e tu sabes disso, eventualmente, uma reestruturação enorme na clínica, precisamente para a clínica ser mais produtiva. Isso toca em inúmeros aspectos, por isso eu não falo só do dentista, porque estamos a falar, a minha produtividade depende também de uma assistente que está comigo. Depende também de uma recepção que me confirma bem as consultas corretas e depende também de um laboratório que me faz os trabalhos da forma mais correta possível e mais exata possível, de forma a quando eu provo o trabalho, eu não tenha, isto tu percebes, eu não tenha, imagina que eu faço uma impressão para um dente e mando para o laboratório na consulta seguinte iria colocar. Se não estiver bem, eu tenho que fazer outra consulta. Tá? Todas as consultas têm um custo mínimo, básico, mas se eu colocar um trabalho em menos consultas, logo à partida é fácil de fazer contas, a consulta é muito menos produtiva. Mas, por exemplo, na gestão do consultório, os próprios produtos que nós utilizamos, que podem variar imenso, isto não tem a ver com produtividade, tem a ver com gestão também, porque eu posso comprar, e isto se eu comparar com uma cola Super 3, imagina da UHU ou do chinês, não é? Nós usamos colas para colar as restaurações e se nós não usarmos, e os pacientes não sabem disto, não é? Não sabem que existem diferentes colas a diferentes preços. Se não usarmos uma cola que é, a gente diz o Golden Standard, não é? Aquela cola a melhor que existe, que nos permite ter maior adesão numa restauração que fazemos, o que acontece é que provavelmente as restaurações vão durar menos tempo. Tá bem? Então vamos ter de repetir tratamentos, por exemplo. A produtividade está envolvida também nisso. Se eu não tiver uma assistente que sabe exatamente os processos todos que eu vou fazer e os materiais, ela sai-me do gabinete 2 ou 3 vezes para me trazer as coisas. Eu, em vez de estar nessa página 1 hora a tratar, posso atrasar 10 minutos só por causa disso. Okay? Por isso há imensas coisas interessantes onde se pode mexer. Na produtividade, por exemplo, a quantidade de produto que ela põe. Imagina, para essa cola nós precisamos de uma gota de um produto, que imagina custa 60 euros um frasco. Se ela põe 2 gotas porque cai, agora faz as contas, para ela é uma gota e uma gota não é nada para um simples humano, não é? Mas o preço daquela gota é mais caro que os vinhos caros que a gente bebe. E por isso essa gestão é muito importante. Por isso a produtividade traduz-se a todos os níveis e, claro, na motivação que existe nas assistentes, no feedback que elas nos dão das coisas que acontecem que podemos melhorar, não é? Por exemplo, introduzimos já uma leitura e organização do estoque digital, que não existia, era feita manualmente. Por nós, dou-te um exemplo, por exemplo, as caixas de laboratório estavam espalhadas ao calhas. Quando eu precisava de uma caixa, a assistente tem de ir buscar a caixa e está ali 2 ou 3 minutos irritantes para ela, imagino, porque para mim seriam, à procura de uma caixa. Okay? Se a gente organizar as caixas com o nome dos pacientes virados para nós, por ordem alfabética, é muito fácil e rápido tu encontrares um trabalho no paciente. Estamos a falar de coisas, como tu vês, que tocam em tudo. E agora uma pergunta assim um bocadinho mais difícil. Em termos da tua carreira profissional, qual é que foi assim o teu maior erro? E mais do que o erro, como é que lidaste com isso? É assim, eu não posso dizer que tenha cometido assim um erro de carreira, não é? Eu poderia ter ido por ali ou por aqui. Mas, no entanto, por vezes penso, eventualmente, por exemplo, há uma coisa muito importante, eu entrei para a Maloclínica e deu-me uma grande formação, mas eventualmente penso, se não tivesse ido, o que é que teria acontecido? Não considero um erro, está bem, porque aprendi muito, mas não sei, podia ter sido completamente diferente. Às vezes penso um bocadinho nisso. Por exemplo, também como trabalho na área da reabilitação, na faculdade também dou aulas de imagiologia,
okay? Que se relaciona com a imagem, com a fotografia, com radiografias, mas como trabalho na área da reabilitação, houve uma altura na minha vida que poderia ter ido também dar aulas de reabilitação, e também fiquei curioso o que é que teria acontecido se tivesse ido por esse caminho. Não são erros, são caminhos que tu escolhes, não é? Por exemplo, eu dizia todo caminho, eu enverdei pela fotografia, mas eu gosto de facto de arte e também gosto de cantar. E eu costumo dizer que se não fosse fotógrafo, era cantor, porque eu gostava de ser vocalista de um grupo ou assim, gosto de cantar. Tinha de arranjar qualquer coisa para fazer para além da medicina dentária. Sabes que a medicina dentária tem um problema muito grave, que é, nós estamos tão concentrados naquele tempo que estamos com o paciente, e é tanto tempo de seguida, às vezes são 10 horas, não é? Podem ser das 9 até às 8 da noite ou assim, ou mais, que chegas a casa, é uma atividade muito cansativa fisicamente. Estás a olhar, eu costumo dizer que a boca é um buraco negro, e na realidade é, porque a luz não entra. Nós temos com um candeeiro a incidir sobre uma boca pequena, onde estamos a trabalhar num pormenor de um dente, está bem? E então é uma atividade fisicamente cansativa para as costas. Eu tinha um colega que já tinha dado aulas na faculdade, e houve uma altura que foi à faculdade e disse: agora quero trabalhar menos e quero... Ele estava com 50 e tal anos. Quero trabalhar menos e quero ir fazer um mestrado. Aquelas coisas que nos dão assim depois com a idade. Eu queria fazer um mestrado. E ele dizia assim, e isso por acaso marcou-me, já foi para aí há uns 10 ou 15 anos: é que isto, a medicina dentária, é problemas nos joelhos, problemas nas articulações, hérnias cervicais, na coluna lombar, problemas nos olhos, problemas de audição, hemorroidas, enfim, foi ali uma panóplia de problemas que eu fiquei a pensar: uau, a sério? E assim, o que é que me vai acontecer? Está bem? E lembro, por exemplo, de um professor meu, muito querido, o professor Preto Clarimundo, que eu olhava para ele, e ele não era, quer dizer, era mais velho que eu, claro, provavelmente 40 anos, mas olhava para as mãos dele e pareciam mãos de velho. E ele tinha 60 e pareciam mãos de 80 anos. Porquê? Porque nós usamos luvas com pó todo o dia que ressecam as mãos. Agora, isto veio um bocadinho à baila também de agora se calhar ias fazer alguma pergunta sobre isso, mas já agora, à baila do Covid, não é? Dos EPIs e das proteções que nós temos de usar, mas nós usamos as proteções desde que estamos no curso. Usamos máscara de manhã à noite, desde sempre, usamos luvas de manhã à noite, ok? Pronto, e isso para a pele, como deves calcular, provoca problemas, provoca pele seca e tal, sim. E alergias ao látex. Houve uma altura que tive alergia ao pó das luvas, tive de mudar para outro tipo de luvas. É uma profissão muito desgastante. Como é que tu consegues recuperar a energia e fazer pausas? Olha, a propósito há bocado das profissões, se tu pesquisares e visas as profissões piores do mundo, a medicina dentária aparece nas piores do mundo. Okay? Também profissões que trabalham em blocos, mas pronto, bombeiros, mas estas são as profissões piores do mundo, a medicina dentária, precisamente por isto tudo que falei agora. Como é que eu arranjo tempo para me desligar dela, não é? Eu tenho outras atividades e na realidade eu desligo-me muito facilmente. Eu estava-te a dizer que o dentista está muito fechado no gabinete esse tempo todo, e isso é um problema precisamente por isso, porque fica com um horizonte muito fechado, muito curto, não é? Não vê mais que aquilo, porque chega à noite, cansado, vai a dormir. E eu chego à noite e tenho de preparar cursos, tenho de preparar sessões, tenho de editar fotos, tenho de fazer uma série de apresentações, e por isso dá-me outro tipo de energia o poder fazer isso. De facto, uma das razões por eu ter saído da Malo Clinic, e a principal, foi ter mais tempo para mim. Por isso, respondendo diretamente a isso, as pessoas costumam dizer-me: como é que tu consegues fazer tanta coisa, como é que tu arranjas tempo? Porque sou dentista e eles não fazem mais nada, e depois tu fazes uma série de coisas. Pronto. O ano passado fui fazer uma pós-graduação de marketing, agora estou a fazer uma pós-graduação de gestão em saúde, por isso, como vês, há aqui muita coisa. Por isso é que eu dizia, neste momento tenho 2 atividades, mas estas coisas cruzam-se e enfim, e é muito interessante, e estou sempre a aprender, o que é muito bom. Mas é isso, agora tive a oportunidade de sair da Malo Clinic e ter tempo para mim, por isso eu estou a trabalhar menos em medicina dentária e estou a dedicar mais tempo a outros projetos que tenho, porque não quero limitar-me. Fala-nos um bocadinho desse teu projeto da fotografia. Há quanto tempo é que tens esse projeto? O que é que fazes exatamente? Então, olha, datas não me lembro, mas em 2007
não me lembro agora, comecei no Facebook a publicar fotos. Eu resolvi, como gostava de fotografia, publicar fotos e partilhar. E nessa altura as pessoas começaram-me a seguir, normalmente os amigos, e depois houve uma amiga que me disse: "Pai, gostava tanto de aprender fotografia, tu dás cursos." E eu pensei: olha, podia organizar um curso e ensinar. Pronto. Então foi assim, o primeiro curso foi assim para amigos, se quiseres, ou pessoas que estavam assim interessadas em aprender. Bom, e a partir daí não parei. Estudei muito fotografia, fiz um curso no Instituto Português de Fotografia, que me deu também algumas bases, e se quiseres, um diploma que poderia valorizar mais a tua formação e o facto de poderes depois ensinar outras pessoas. Mas gostei muito de fotografia e foi a partir daí que evoluiu. Claro que na medicina dentária, também desde o final do curso, que acabei em 99, que comprei uma máquina fotográfica, por isso no departamento de imagiologia valorizávamos muito a fotografia, e já dávamos formação de fotografia aos alunos, e por isso aí nessa altura eu também comecei a dar cursos de fotografia, mas mais tarde comecei a dar cursos de fotografia geral. Pronto, e foi sempre associando cursos de fotografia geral, dou cursos de fotografia de Photoshop. Inicialmente o meu estúdio era do outro lado, em Almada. O meu pai tem lá uma empresa e tinha lá um gabinete livre, se quiseres, e era o meu estúdio, onde fazia lá os primeiros cursos de fotografia. E entretanto, há 3 anos ou assim, tempo passa a correr, não me lembro, mas mudámos aqui para o Lumiar, onde moro, olha, e agora sou teu vizinho e por isso é que nos conhecemos. Pronto, arranjámos uma loja grande e temos a possibilidade também de ter um espaço muito grande para fotografia e um estúdio também muito simpático. Sentes que a fotografia recentemente, sobretudo com a utilização de telemóveis, e por todos os telemóveis são quase uma máquina fotográfica, evoluiu muito ou ficou menos importante porque agora está demasiado corriqueira? Não, olha, a fotografia evoluiu muito com o aparecimento das máquinas fotográficas digitais. Porquê? Porque as pessoas começaram a experimentar e já não tinham custos com as fotografias que tinham de revelar, por isso já não têm medo de errar. E é fácil tu aprenderes porque de uma forma imediata tu visualizas a fotografia e consegues corrigir a seguir. Por isso a aprendizagem é muito mais rápida. E por isso, por causa da fotografia se tornar mais interessante para as pessoas, também comecei a dar esses cursos. Esses cursos surgiram já na época digital. Em relação ao telemóvel, o seu aparecimento, claro, veio generalizar e banalizar um bocadinho. Temos inclusive aplicações que surgiram, como o Instagram, precisamente por causa da fotografia e do telemóvel, uma coisa instantânea que pudesses partilhar. As selfies surgiram com os telemóveis. Por isso tornou-se um bocado banalizada no sentido que qualquer coisa serve. No entanto, o telemóvel não tem a qualidade que tem uma máquina fotográfica porque o sensor é muito mais pequeno. Tu queres imprimir uma fotografia de telemóvel e não consegues imprimir uma coisa grande. Queres fazer um crop, ela não tem qualidade. Queres tirar uma fotografia à noite e ainda tem muitos pixels e ficam com ruído. Por isso, cada vez os telemóveis estão a evoluir mais e os sensores que saíram agora são excelentes. A tecnologia está a evoluir imenso. Na medicina dentária também eu dou cursos, por exemplo, de fotografia com telemóvel, que a gente chama Mobile Dental Photography, precisamente porque o telemóvel está à mão de semear. Não tens de comprar uma máquina extra, porque já tens um telemóvel. Cada vez os telemóveis são melhores. Existem, na minha área também, sistemas de iluminação que podem ser criados ou utilizados para iluminar aquele buraco negro, não é? Porque a gente, na fotografia e medicina dentária, tem de usar flashes quando usa a câmera. No telemóvel tínhamos de usar também um sistema de iluminação dedicado para isso, ok? Por isso a fotografia, como tu dizias, que o telemóvel tornou-se um bocadinho banalizada. Temos muita gente mesmo que deixou de andar com a máquina fotográfica porque o telemóvel permite tirar as fotografias suficientes para eles. Porque se na realidade tu tiveres fotografias só para publicares no Instagram, o telemóvel é perfeito. Porque o telemóvel, o software, dá logo um boom, se quiseres, às imagens, porque editas logo, dá-lhe mais saturação, mais cor, dá-lhe mais contraste. Então, tu tiras uma fotografia com o telemóvel e provavelmente, se tirares com a máquina uma parecida, a do telemóvel está sempre melhor, por causa disso. Então tu tiras e, uau, espetacular, a que é que eu vou andar com a máquina, não é? Pronto, por isso, nomeadamente, a câmera do telemóvel é uma grande angular, então fotografias de paisagem, por isso de passeio, onde vais passear, ficam espetaculares. E com tantas atividades e tendo uma profissão tão desgastante, ainda há tempo para ler? Eu vou ser sincero, quer dizer, eu não leio muito livros de romance nem nada, leio praticamente só livros técnicos.
E qual foi assim ou o que é que estás a ler agora? Olha, eu agora, como estou com a pós-graduação, estou a ler basicamente os artigos que pesquiso referentes a isso e tenho de fazer um trabalho, estou a ler isso. Mas quero ler um livro muito interessante que tenho ali para ler, que é The Fearless Organization. Conheces? Da Amy Edmondson, sobre a segurança psicológica. Tem muito a ver também com isso que eu estou a desenvolver e que estou também a aprender na pós-graduação de Gestão e Saúde. Tem a ver precisamente e isto tem a ver também com a gestão das nossas organizações e as organizações conscientes, não é? Que é tu sentires que na tua organização, e tu como líder permitires isso, possibilitares isso, que as pessoas não tenham medo de falar, não tenham medo de identificar os erros, porque eu preciso evoluir. Há bocado falámos de produtividade, não é? Eu preciso evoluir para aí, eu não quero ter erros, não quero andar a repetir trabalhos, não quero que as pessoas se enganem numa data de um trabalho, uma coisa simples, não é? Que não põe em risco a vida do paciente. Isto fala-se muito nos hospitais, checklists, etc., de controle, mas se tu não tiveres um reporte das coisas que acontecem, antes delas acontecerem, tu não consegues evoluir. Por isso, tu tens de ouvir as pessoas, tens de permitir que elas se exprimam, tens de dar segurança para isso, tens de dar apoio, tens de as motivar. E essa é uma área muito interessante que gosto muito e eu sei que tu também gostas. Sim. E música? Já disseste que gostas muito de cantar. Quando estás a trabalhar, ou quando estás a dar formação, ou quando estás a trabalhar as fotografias, costumas ouvir música? E que tipo de música? Eu agora, na clínica onde estou, que é ao pé do Marquês de Pombal, comecei a andar de metro. E por isso, agora, comecei a ouvir mais música, por exemplo, quando vou de metro. E o que eu ouço, basicamente, é música jazz simples, geral. Não te vou dizer nenhum artista em especial, mas conheces o Bradley Cooper. Também gosto muito desse tipo de música dele, da banda dele, que são vários artistas que ele junta ocasionalmente, mas basicamente é isso. Na clínica nós temos a televisão com um canal com música também relaxante, se quiseres, geral, mas também geral, nada assim de grande batida, mas muitas vezes, e principalmente quando tenho doentes difíceis, canto. Ou seja, estou a entoar uma música. Por exemplo, ontem vi uma doente que é um bocadinho complicada, tinha ali uma situação que precisava ser resolvida e eu sei que acalma os pacientes e então canto, não canto só como é óbvio com os doentes difíceis, atenção, agora os meus doentes, ele deve achar que eu sou uma doente difícil porque canta comigo, não, eu canto muito frequentemente, mas tenho cuidado quando tenho uma doente que é mais nervosa, mais estressada, eu canto e sei que isso a acalma e dá-lhe uma confiança também a ela diferente. Porque quero mostrar precisamente que eu estou calmo e que ela não precisa de se enervar. E aí canto músicas quase, se quiseres, ópera. Mesmo com as duas máscaras que agora os dentistas têm que usar, consegue-se ouvir alguma coisa? Consegue. Eu por acaso tenho uma boa projeção de voz. Olha, Bruno, e assim de uma forma mais genérica, qual é o problema que tu estás a tentar resolver? Olha, isso é assim uma pergunta... Não é difícil, mas neste momento estou muito concentrado precisamente na gestão da clínica, e os resultados estão a ser espetaculares. Todos os dias estamos a introduzir coisas novas, tem que ser coisas com cuidado, que envolvem diferentes tipos de pessoas, diferentes personalidades, diferentes tipos de formações das pessoas, porque envolve médicos, recepcionistas, assistentes. Mas este é o problema que eu estou a tentar melhorar. Não lhe chamo um problema, mas estou a tentar melhorar e está-me a dar um gozo bestial. Porque tu consegues medir os resultados, percebes? E por isso não é uma coisa assim de faz assim e o que é que acontece. Não, na realidade tu consegues medir e tu consegues ter o feedback das pessoas, mas também consegues medir por números o que acontece. Uhum. E qual foi o melhor conselho que alguma vez recebeste? Eu não tive ninguém que na realidade me desse assim grandes conselhos, mas olha, podia dizer que o meu pai sempre me apoiou muito e a minha mãe, porque eu tinha um problema de saúde, que tenho uma inflamação nos intestinos crónica e na realidade eles ficaram muito felizes por ir para a medicina dentária porque não tinha de fazer bancos, não tinha aqueles turnos espalhafatosos que a minha mulher tem e que te deixam de rastros, e esta doença está muito relacionada também com o stress.
Então eles ficaram felizes por isso. Não foi um conselho, foi uma confirmação de não, tu até fazes bem aí para isso, um apoio. Mas na realidade, eu acho que o conselho que eu sigo continua sempre a aprender, nunca pares de aprender. E é isso que eu tenho seguido e tenho dado, de facto, uma alegria enorme poder continuar sempre a evoluir e a crescer e não parar e não ficar estanque. Outra coisa engraçada que me deu a fotografia é uma sensibilidade diferente para as coisas. Okay? Porquê? Porque te permite observar as coisas de uma forma diferente, permitiu-me evoluir nesse aspecto. Ou seja, eu reparo na sombra que existe, reparo na florzinha que nasce no meio do cimento, reparo na pessoa que está sentada, e isto na luz, como é que ilumina as pessoas, como é que não ilumina. Isto dá também uma visão do mundo que as pessoas normalmente não têm. E agora uma pergunta para terminarmos a nossa conversa. Porquê que o Sistema Nacional de Saúde não tem uma prática clínica de medicina dentária como tem de outras especialidades médicas? Olha, é uma ótima questão, por isso está-se a introduzir aos poucos os médicos nos sistemas nacionais de saúde, mas eu vou ser sincero, a medicina dentária é muito cara, na realidade, ok? Não quer dizer que não haja outras especialidades, também são caras, mas a medicina dentária é muito cara e para tu fazeres uma medicina dentária de qualidade, o investimento é muito grande. E eu acho que é por aí, porque o governo ia ter de investir muito, como é óbvio, é possível, mas ia ter de investir muito para dar possibilidade de ter nos hospitais a mesma qualidade que hoje em dia é necessário utilizar para que os tratamentos sejam feitos de forma preditiva, duradoura, sem magoar, não é? Eu estava-te a dizer o exemplo da anestesia. A gestão de um consultório é muito complicada, mas se tu não tiveres tempo para a anestesia pegar e tens de esperar ali 10 minutos, numa consulta de 20 minutos, como é que tu fazes isso? A gestão nos hospitais, não sei se sabes, mas a gestão nos hospitais, nas diferentes especialidades, hoje em dia são muito controladas, analisadas, medidas, e tu tens ali um rigor enorme de doentes que tens de ver por hora para medir a produtividade e tudo, que não se coaduna depois com os custos que estariam envolvidos, percebes? Quer em termos de saúde, quer até em termos de como falei há bocado, do preço dos produtos que são utilizados. Eu acho que é um bocadinho por aí, ok? Bruno, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer estar aqui à conversa contigo e creio que os nossos ouvintes terão também gostado muito de conhecer um bocadinho mais como é que trabalha um dentista, e obrigado por ter estado connosco. Nada, foi um prazer enorme. Sempre disponível para o que tu precisares, e parabéns pelo teu podcast, que acho que é uma mais-valia nesta área, e obrigado mais uma vez. Para os nossos ouvintes, já sabem, podcast Produtividade Consciente, todas as segundas-feiras às 7 da manhã. Enviem-nos as vossas sugestões, os vossos comentários e até segunda. Obrigado.